Olá, tudo bem? Meu nome é Bruno Cordeiro e eu sou aluno do último semestre do curso de licenciatura em Artes Visuais. Olá, eu sou o Thales Fernando e eu também sou aluno do último semestre do curso de licenciatura em Artes Visuais. E nos encontramos aqui hoje para, através desse vídeo, apresentarmos um pouco sobre o nosso trabalho de conclusão de curso. No recorte de nossa pesquisa, investigamos a princípio como a trajetória do material educativo esteve entrelaçada junto ao próprio ensino das artes visuais no Brasil. Para esta, utilizamos de estudos acadêmicos acerca de publicações e materiais educativos em artes visuais, assim como a proposta triangular de Ana May Barbosa, o grupo de pesquisa de Marta Marandino e as publicações da Bienal de Arte de São Paulo e Pinacoteca, para contextualizar os desdobramentos do material educativo no Brasil. Analisamos que foi na década de 80, a partir da progressão de um novo currículo escolar, pensando as aulas de artes visuais como uma área do conhecimento, que os materiais educativos tomaram novos rumos. Muito disso se deve a Ana May Barbosa, quando começou a defender que a imagem fizesse parte da metodologia deste ensino dentro da sala de aula. Nesse período, os museus, para se adequar a novas discussões vigentes, começam a investir cada vez mais na formação de arte educadores. E, como extensão desta relação entre museu e escola, materiais educativos cada vez mais elaborados são criados para orientar estes educadores, pensando em novas possibilidades de abordagens e práticas em artes visuais. Notamos que foi a partir desta ideia de mediar através de imagens que se fez necessário olhar para as obras de artes presentes no museu como potenciais pedagógicos, o que faz com que a presença de um núcleo educativo presente dentro dessas instituições culturais ganhasse força a partir da construção desta ponte entre o museu e a escola. Partindo de formações para os professores de artes visuais e trazendo as imagens que estavam no museu para a sala de aula, se fez urgente conceber materiais didáticos que atendessem a essas necessidades. Os materiais educativos que trazemos aqui são os direcionados para a área do conhecimento em artes visuais, mais especificamente os produzidos por instituições culturais como os museus de arte, espaços de educação não formal, estes que organizam as grandes e pequenas exposições a partir de suas temáticas, constroem caminhos para relacionar seus diferentes públicos com a arte, entre estes públicos o escolar. Inicialmente surgido apenas como material de apoio para visitas, o material educativo de artes visuais ganha forma quando se estabelece o papel do educador dentro do espaço museal. Hoje, estes profissionais da área, os artes educadores, organizam e elaboram um plano de ação educativa, buscando construir dentro da relação entre arte e público através de diferentes propostas, roteiros para visitas, atividades pelo espaço, formação para professores e, em resultado desses, o material educativo, este que se materializa além do espaço e tempo da exposição. Para chegarmos aos materiais que conhecemos hoje, é importante olhar para trás e perceber que desde os anos 60, alguns museus brasileiros, de alguma maneira, já pensavam em um plano educativo. Segundo Ana May Barbosa, na década de 60, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro já pensava nestes propósitos educacionais, através dos cursos de arte para o público infantil e adulto, e também as atividades no Parque do Museu, ou os domingos de criação, para visitas ocasionais. Mais tarde, após a ditadura, nos anos de 80 e 90, com as novas diretrizes e discussões a respeito da arte e educação, especialmente com as ideias propostas por Ana May Barbosa, enquanto assume a direção do MAC em 1987 até 1993, começou-se a pensar novas maneiras de educar a partir da arte. Identificamos em nossa pesquisa as instituições culturais como componente fundamental do processo de formação do ser. Estas que, a partir de suas ações educativas, aproximam os mais diversos públicos às artes e, através desse contato, abrem caminhos para experiências de transformação que são essenciais para o desenvolvimento e manutenção da criatividade, da criticidade e da subjetividade. A Fundação Bienal de São Paulo e a Pinacoteca de São Paulo se fazem exemplos de suma importância enquanto instituições que se mantêm aliadas aos artes educadores a partir de suas formações, ações e materiais educativos. Quanto à Bienal de São Paulo, consideramos um marco a década de 80, o período em que ocorrem importantes mudanças a partir do momento em que é criado de fato um setor educativo na instituição.
Na 24ª Bienal, segundo o SEABRA, além de uma série de seminários oferecidos a diversos profissionais da rede pública e a capacitação de 160 mediadores durante 3 meses para atender um programa de visitas guiadas e oficinas temáticas, já se fazia presente a distribuição de um kit destinado especialmente ao professor. Este continha 20 pranchas com reproduções de obras presentes na exposição e também um caderno, apresentando propostas com a intenção de fazer relações com os diversos contextos escolares de ensino, propondo questões que relacionam a vida cotidiana e pessoal de cada um com as artes visuais. Para o cenário da época, o desenvolvimento deste material se fez marcante. O sucesso da realização e resultado deste primeiro exemplar ressaltou o entendimento da importância de um material educativo e de como este se faz efetivo nas relações entre os envolvidos. Desde então, a instituição investe cada vez mais na categoria em suas edições realizadas, com diferentes modelos de materiais. Juntamente com a instituição da Bienal de São Paulo, trazemos também como estudo a Pinacoteca do Estado de São Paulo. A instituição foi fundada em 1905 pelo governo do estado, sendo o primeiro museu de arte paulista. Hoje, a Pinacoteca é conhecida como referência pelas suas ações educativas. Apontamos que o grande marco do educativo da Pinacoteca se deu em 2002, ano em que o museu fez uma parceria com a Secretaria Estadual da Educação de São Paulo, para que os professores, através de uma formação, atuassem com seus alunos dentro da instituição. Foi nesse contexto que se originou a ação Bem-vindo Professor. Nesta ação, os professores eram capacitados no espaço do museu para posteriormente atuarem nas escolas. O intuito era preparar os alunos para visitarem a Pinacoteca e terem melhor aproveitamento possível dessa visita. Ao final de cada encontro, o professor recebia pranchas com reproduções do acervo do museu, contendo no verso de cada uma indicações de como trabalhar o conteúdo em sala de aula. Essas pranchas produzidas e distribuídas pela Pinacoteca aos professores tornaram-se referência enquanto proposta educativa, sendo elas produzidas até hoje, podendo ser trabalhadas antes, após ou mesmo sem a visita, independente do tempo. Com a análise dos materiais educativos dessas duas instituições, colocamos em foco a elaboração cuidadosa que estes trazem em relação aos seus conteúdos quando propõem a mediação de um artista contemporâneo brasileiro e o aproximam ao público escolar através de leituras de imagens e propostas poéticas. Primeiro, escolhemos o da Pinacoteca para a exposição Emanuel Nassar, 1881, com os critérios de que a linguagem de Emanuel Nassar se relaciona com o artista que nosso material se baseia, no caso Marep. Lembrando que Marep também contou com uma exposição na Pinacoteca, mas sem material educativo. Quanto à Bienal, escolhemos o material da 27ª edição, Como Viver Junto, que contou com uma ação educativa inspirada na obra de Marep, da qual selecionamos para análise. O mais interessante é notar que ambos os materiais carregam um objetivo em comum, quando dão importância à ideia de relacionar arte contemporânea à vida cotidiana dos educandos, fazendo com que esta se torne possivelmente acessível através destes novos olhares. É esta aproximação que consideramos o cerne da construção de nossa proposta educativa. Como aliado a esse processo, trazemos como tema de nosso material educativo a obra do artista Marep. Acreditamos que o artista seja um dos nomes fundamentais da arte contemporânea mundial e que sua obra é dotada de um universo criativo e poético que ultrapassa as barreiras invisíveis do inacessível que a mesma arte contemporânea tem despertado ao longo dos anos no grande público. A arte de Marep se fez como essa porta aberta que procurávamos para propor aproximações. Encontramos nela uma série de dualidades que consideramos essenciais para novos contatos e olhares para as artes visuais. É como se a obra do artista fizesse parte de uma realidade lúdica em que a arte, a fantasia, o objeto, cotidiano, presente e passado habitam o mesmo universo. Não que isto seja algo inédito, mas em Marep se torna totalmente palpável. Como é que nascem os trabalhos, as obras? Não sei como eu posso. Às vezes nasce de observar, por exemplo, um objeto. Por exemplo, eu vi esse lacre e ele disse assim, não, esse lacre eu posso fazer um banco. Esse é o formato de um banco, né? Mas as coisas vão casando, no final eu acho que sai um trabalho que para ser entendido, né? Quer dizer, que não dá para colocar. Faz trabalho sem uma amarração, sem
sem uma lógica, né? É este olhar sensível para o tangível que tentamos trazer para nosso material educativo. Elaboramos então um protótipo para este de maneira que consiga por enquanto atender às nossas propostas. Com o cenário da pandemia em decorrência da Covid-19 e a impossibilidade de aplicar este na prática no momento, reconhecemos que o material está sujeito a novas alterações e adições que podem se fazer necessárias quando este for executado em sala de aula. O material conta com um caderno para o professor em tamanho A5, pensando na praticidade de ser carregado e transportado, cabendo facilmente, por exemplo, em uma pequena bolsa. É possível de ser lido e manuseado em qualquer lugar. Este contém textos com reflexões sobre a obra de Marep, sugestões de perguntas provocadoras e uma proposta prática poética. É acompanhado também por 5 pôsteres, todos em tamanhos A4 e dobrados a fim de se adequar à dimensão do caderno. Estes apresentam reproduções das obras de Marep para leitura de imagens e um cesto vazado que pode simular uma moldura. O caderno do professor apresenta uma contextualização de quem é o artista Marep e sua obra, sugere caminhos de reflexões que se dão por relacionar seu trabalho às referências de seu processo criativo e o quanto este é influenciado pela vida pessoal do artista e o seu entorno material, como objetos utilitários do cotidiano, pedaços de sua cidade e a produção do comércio local. O professor é guiado a compreender de que maneira a memória e o afeto se encontram presentes na obra do artista e de como essas características podem também ser um convite a fazer com que seus alunos possam enxergar os objetos e o mundo ao seu redor com novos olhares, atribuindo a eles relações de afeto e propiciando o resgate de memórias e vivências pessoais, assim como também possibilidade de os compreender como potenciais de criação e intervenção. É apresentado também os conceitos do mover e do transformar como parte essencial desses processos. Ainda no caderno, se encontram sugestões para a leitura de imagem das obras reproduzidas nos pôsteres, contendo informações sobre possíveis significados, processos e intenções do artista a partir destas. Salientamos que nossas propostas são um caminho e não um fim para o professor, que estas possam funcionar como uma orientação com liberdade de adequação ao plano de aula e que possa utilizar do tempo que considerar necessário para as etapas, assim como adicionar novas leituras, reflexões, provocações e práticas durante o processo. A intenção da prática poética que elaboramos para o material é aproximar os alunos ao processo artístico de Marep, com possibilidade de criação a partir de suas referências. A ideia é despertar nos alunos relações entre uma memória e um objeto que esses possam trazer para a escola, a fim de atribuir novas significações e transformá-lo em um trabalho de arte através de uma intervenção. Nomeamos esta como um memorial de afetos, fazendo analogia ao conjunto de relatos de memórias que se dará a partir da concepção dos trabalhos dos alunos nessa vivência. A partir de nossas propostas de leitura de imagem e poética, esperamos que o educando encontre em seu dia a dia motivações para imaginar, criar, construir, desconstruir, alterar e sentir. Uma ideia do cotidiano como experiência, da consciência do momento presente ou do passado rememorado como expansão de nós. Mover memórias e transformar afetos é como denominamos nosso material educativo. Esperamos que essas aproximações possam funcionar como um exercício de autoanálise e reflexão sobre cada um de nós, e também como uma maneira de olhar com carinho para tudo aquilo que está ao nosso redor. Sejam eles os objetos, a nossa casa, os lugares por onde passamos e os espaços que nos acolhem, a fim de que estes aspectos da vida sejam ressignificados e transformados de maneira que o próprio cotidiano se torne uma experiência poética. Agradecemos a nossa banca avaliadora. Esperamos que tenham gostado. Tchau, tchau!